Pasquim Pó. O programa de podcast do agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora. Olá a todos, bem-vindos a um novo podcast. Eu sou a Luana, este é Bernardo. Nós vamos fazer um novo podcast que se chama Pode ou Não Pode. Queres dizer o que é que a gente vai fazer aqui mais ou menos neste programa para dar uma introduçãozita? Este programa em geral ou neste episódio? Em geral. Em geral. Então, nós vamos falar sobre alguns assuntos que mais a ver com os alunos e não só com, com os pais, com as pessoas, com política, assuntos, com notícias. Vamos falar de tudo um pouco. Um pouco. Então, pergunto-te, qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é a realidade escolar. Ok. O que nós gostávamos de falar aqui era a diferença que nós alunos sentimos, a nossa visão em termos de estar na escola e os problemas na escola para com a visão dos pais. Porque isto não é sempre a mesma coisa, não é? Tipo, pois não. Isto vai mudando porque, se calhar, podemos ir pelo teu exemplo, não? E mesmo assim muda de pai para pai para aluno, portanto... Sim, imagina, nós temos aqui alunos que, com a pressão dos testes, com a pressão, porque há aqui muita gente também tanto sofre de bullying, tem muito stress, muita ansiedade e tem sempre aquela coisa de eu não quero vir para a escola, não consigo estar aqui, não gosto disto, estou farta desta gente e já vem mesmo por obrigação. E se calhar os pais em casa já acham que isto vai ser ou por preguiça ou porque não querem ou... E muitas vezes não é. Exato. A minha pergunta é, como é que eles conseguem falar com... Ou seja, por causa das reações exageradas dos pais, não sei o quê, podem não querer falar com eles. Isso tem a ver com a interação que eles têm em casa. Por muito que seja o que os pais pensem, tem que haver sempre uma relação de pai e filho. Para haver estas discussões críticas e de opiniões entre os dois sobre o que é que se passa na escola. Por exemplo, um simples facto de um pai, quando o filho chega à casa e lhe perguntar como é que tem sido o dia, ou o que é que têm feito, já abrange muitas outras conversas para o filho desabafar, por exemplo, chegar a esse ponto, ou dizer o que é que se sente melhor ou se sente pior na escola. E o pai podendo assim, pai ou mãe, podendo assim ajudar o filho. A questão é que às vezes não ajudam porque não ouvem. É a minha verdade está correta e a tua não existe. Exatamente, mas isso é o que falta, porque se calhar essas conversas às vezes existem, não existem umas conversas certas. E como é que podem ter essas conversas? Porque depois não te esqueças que aqui na escola as pessoas também não têm tempo para ter este tipo de conversas com os alunos se eles precisarem, e se calhar o psicólogo da escola pode também não ser tão acessível, ou o aluno pode não querer. Claro. Como é que fazem isto em casa? Como é que fazem isto em casa? Primeiro, os professores, como tinhas dito, não têm tempo, mas também não têm o dever de educar. Claro. Não é? Eles têm o seu trabalho, não são pessoas que educam. São pessoas que ensinam. No entanto, neste momento nós estamos em secundário, certo? A maior parte dos alunos tem 17, 18 anos, portanto já começam a ter um mínimo noção, muitos deles, para perceber que os pais não têm a mesma opinião que eles, não estão sérios nisto, não estão sérios naquilo. O que é que eles têm que fazer? Eles têm que começar a impor-se quando não acreditam ou quando não pensam da mesma maneira que eles. Portanto, nestas conversas que têm que existir e que os pais muitas das vezes pensam sempre que estão corretos, certo? Os próprios alunos, os próprios filhos têm que falar com eles de outra maneira, tentar explicar o seu ponto e dizer não, eu não acho que é assim e ter o seu ponto de vista. É que eu já tive mesmo amigos meus ou só colegas a dizerem mesmo eu não consigo falar com o meu pai porque eu chego ali e o castigo dele é ou tirar-me o telemóvel ou tirar-me a PlayStation e não me deixa falar, porque o que eu digo para ele é sempre treta. Exato. Ou então também temos a questão dos irmãos mais novos ou mais velhos, depende também bastante, que é tipo, não, o teu irmão é que importa, não és tu. Sim, também pega um boi por aí. Tu se calhar também tiveste mais ou menos a mesma coisa, ou não? Não, porque eu tenho uma irmã gêmea, então nunca temos essas diferenças de idades, mais velho ou mais novo. Mas sim, eu noto que há sempre ali uma diferençazinha. Porque ela é rapariga e tu és rapaz. Porque ela é rapariga, porque eu sou rapaz. E tanto porque a minha irmã sempre teve uma mais opinião e uma mentalidade igual à da minha mãe. Sempre sigo mais à minha mãe nessa parte de opiniões, de conversas. E eu sempre sigo mais ao meu pai.
Pronto, nessa parte. Então eu sempre tento ter uma conversa dessas com a minha mãe, posso ser para o meu exemplo. Os nossos pontos distorcem sempre uns dos outros, então acaba sempre numa briga. Mas pronto. Depois acabam por nunca colidir. Nunca colidir. Até porque acho que os pais, porque é assim, ou os filhos retraírem-se, eles vão acabar por não aprender a defenderem-se nem aprender a lidar com as emoções. Exato. Assim, como é que os pais poderiam dar a ensinar isto aos filhos sendo que eles não conseguem falar com eles? Porque é muito complicado quando, não falando agora só da relação de pai e filho, mas em qualquer tipo de relação, seja de amizade, seja de namoro, seja daquilo que for, se não houver comunicação base, está tudo estragado. Exato, tem que sempre haver essa comunicação. E acho que os pais, se alguma vez lhes chegar esta conversa, este podcast, É capaz acho de que chegar. deviam pensar que os filhos já estão a crescer, já têm idade Opinião. suficiente para ter uma certa opinião e uma certa mentalidade. Portanto, não estão a falar com eles como se tivessem 10, 13 anos, Que já não é a mesma coisa. já não é a mesma coisa. Acho que já deviam ter umas conversas um bocado mais avançadas. Ok? Sim. E acho que isso já ajudaria muito para começar por base de conversa pai e filho. Agora estava-me a lembrar de uma frase que esse também, meu amigo me tinha dito que o pai lhe dizia, que era: tu és uma criança, ele pai com 14 ou 15 anos, tu és uma criança e não tens... não sei, não tenho a certeza se tinha posto Sim. a palavra direito ou não, mas era: tu és uma criança e tu não tens direito à opinião. Pois, está Porque- totalmente errado. Eu é que sou adulto e eu é que mando porque sou o teu pai. Isso não funciona assim, minha gente. Pois não funciona assim, funciona. muito menos nessas idades, que já começam a ter uma consciência do mundo. Exato, porque depois vai fazer exatamente o contrário. Vai fazer que o filho diz assim: tu não queres? Ok, então ficas sem saber e eu faço na mesma. Exato, o que leva muitos dos filhos então a esta parte de omitir ou mentir. O que é totalmente aceitável em alguns casos. Por exemplo, eu, na minha opinião, no meu caso, que quis anular certas disciplinas. A minha mãe não estava de acordo com nada. Como é que fizeste para enfrentar a besta? Não é uma besta. Adoro a minha mãe, não é? Mas Claro, ela não... mas é sempre complicado É quando sempre a gente... complicado, exatamente. O meu pai foi fácil. O meu pai deu a sua opinião, disse para eu fazer o que eu achar melhor. E eu depois pensei no assunto e vi os casos que eu tinha, o que é que eu podia fazer, o que é que eu não podia fazer, e cheguei a um bom senso, na minha opinião. Então não leio acho que 3 ou 4 disciplinas, certo? O mínimo era 3 para chumbar. Mínimo 3 para chumbar, portanto eu fiz isso para repetir metade do ano. Só fiz metade do ano para subir essas disciplinas. E a minha mãe sempre viu isso como um desperdício de tempo, tá? como se não tivesse que ser assim. Ela sempre viu isso como uma preguiça minha de não ter feito as coisas logo à primeira como se fosse necessário, o que não foi. Há sempre outras coisas em causa. Nesse tipo de casos, o que a gente como filhos, o que podíamos fazer, ou mesmo talvez como pessoas se falassem nesse tipo de coisas na reunião de pais, seria mostrar como é que funcionam as médias, que eu sei que eles já fazem isso, mas às vezes não há tempo para falar sobre isso tudo. Mostrar como é que funcionam as médias, a quais é que estão, os pais tinham que se informar quais é que seriam no mínimo para os filhos conseguirem entrar e em termos de custos e não sei o quê, para ver se vale a pena ou não, porque nem sempre explicar a realidade que existe, porque isto mete-nos a um ponto em que os pais pensam que a escola ainda era nos seus tempos, nos seus dia-a-dias, o que está totalmente diferente em termos de estética e em termos de regulamento até. Portanto, acho que se eles soubessem como é que são feitas as médias, como estás a dizer, como é que são feitas as notas, como é que são feitas as avaliações, acho que eles pensariam de outra forma. Uma pessoa, se quiser entrar num curso que tenha média 18, por exemplo, é muito difícil. É difícil pelo simples facto de, se numa disciplina, tu até ao terceiro período, por exemplo, de que ano? 10º, 12º, 10º secundário, pronto, porque as notas já contam para a universidade. Se tiveres, por exemplo, ter tido 18, certo? 18, 2.1, 2.2, etc. E depois no último teste, ou nos últimos 2 testes, tiras 15 lá. Uma nota, por exemplo, 15 ou 14. Já baixa bué. Esse 15 ou 14 é definitivo. É definitivo. Já baixa-te a média para um 16 ou um 17. Portanto, este facto de haver 8 18 e 2 15 já é suficiente para não entrar. Já é suficiente. O que é totalmente injusto. Exatamente, tanto que já ouvi muita gente, e também é o meu caso, identifico-me com isso, que é no 10º ano, quando nós vamos para o 10º, independentemente do curso, é sempre aquele período de adaptação que é muito complicado, porque tu chegas ali, as notas são diferentes,
aquilo que tu tiveste a dar durante pelo menos 3 anos, vá, sem falar do resto, mas vá, pelo menos 3 anos, quando já aprofundavas mais um bocado as matérias, parece que não encaixa nada ali, parece que nada tem a ver com nada, Pois. parece que a gramática em português muda completamente e em termos de outras disciplinas é a mesma coisa. Portanto, chegas ali, se calhar começas num 10 ou num 11, muita gente até com negativa, e depois para subir é complicado. Portanto, que há muita gente que só consegue subir no 11º e se calhar só para 14 e 15. E mesmo só se calhar para o final. Que é quando começamos a já aprender a estudar de outra maneira, porque temos que admitir, no básico ninguém sabe estudar, eu não sabia. Pois, realmente. Eu não posso dizer isso de mim porque eu sempre tive esse interesse em estudar ao escrever, em fazer resumos, em decorar o que é mais importante, ver o que é que está ali. Portanto, eu sempre apanhei essa parte de estudar, mas sim, acredito que quem não estudava assim foi muito difícil agora entrar para o 10º ano e estudar, porque os professores comportam-se totalmente de maneira diferente. Sim, depois já de te uma tratam de outra maneira e não conseguem avançada. explicar. E claro, normal. Pronto, E é o normal. É normal. Só que lá está, imagina, eu por exemplo, eu tentava estudar, mas aprendi a estudar a fazer resumos, como estavas a dizer, e a decorar. Mas o meu problema muitas vezes era esse. Principalmente a história A, que tu não podes decorar, tu tens que perceber. Exatamente. E eu saí do básico para o secundário com uma base de, ok, eu vou ter que decorar. Então eu cheguei ao 10º na base do marranço. E estava tipo, uma noite antes do teste, a escrever para o caderno as 50 páginas que a gente tinha dado. Isso não funcionava. Bem, não, já não funciona assim. Se a gente não entender nessa disciplina, já acaba. Pronto. Então tens mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Acho que a escola, neste caso, devia ajudar mais neste aspecto, tanto nas reuniões de pais, falar com os pais sobre isto. Ou mesmo a tentar aproximarem-se um pouco dos alunos. Ou tentar aproximar-se um pouco dos alunos, sim. Também era um bom ponto de vista. E acho que sim. Acho que a escola devia fazer este intermédio entre filho e pai. Senão... Era giro haver uma espécie de reunião para pais e filhos, pensando sim, nisso. por exemplo. Enfim, Não era mal pensado. enfim, é uma coisa que a gente pode depois ver mais tarde. Exato. Então, sendo assim, este é o nosso primeiro podcast. Esperem para o próximo e obrigada por terem assistido. Obrigado a todos.